Olá, querido e querida, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 10, hoje vamos falar a partir do versículo 40. E se você chegou por aqui agora, não tem problema, fique aqui. Mas no meu canal do YouTube tem todos os vídeos anteriores, então fique à vontade, passa lá, dá uma olhada, porque é muito importante que você entenda o contexto, de onde que nós estamos vindo, né, caminhando aí ao longo de alguns meses para poder chegarmos até o capítulo 10, tá bom? Então, nós falamos do 38, do 39 e da radicalidade que é caminhar com Jesus. Toda a nossa leitura aqui, você já sabe que é sem religião. Aqui a gente fala à luz dos fatores históricos que permeavam, né, a caminhada de Jesus e dos fatores históricos hoje que permeiam a nossa caminhada. O que de Jesus a gente pode pegar e como que a gente faz essa aplicação na nossa modernidade, como fazer a aplicação dos princípios vivenciados por Jesus nos dias de hoje. Então, a radicalidade que Jesus nos propõe é o seguinte: ele vai dizer que quem não pegar a sua cruz e não for atrás dele, né, fazendo aquele caminho do Gólgota, como eu falei no vídeo passado, não é digno dele. E mais, ele fala, olha, o verdadeiro valor da vida, ele vai falar no 39, né, o verdadeiro valor da vida é quando você a entregar a mim. É entregando, é não fazendo conta dessa vida que você vai achar o que é caminhar na vida, o que é viver de verdade. Isso é para que a gente compreenda que os nossos valores estão e são muitos distorcidos daquilo que Jesus chamou de vida. O que nós chamamos de vida com prazeres, né? O que a gente chama de vida com status, com dedicações, bilhões ao nosso caminhar, Jesus não chama isso de vida. Provavelmente muitas dessas coisas Jesus vai chamar de caminhos de morte. Mas em Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, em Jesus a gente aprende o que é caminho de vida, tá? Então, se você quiser aprender desse caminho, fique aqui que a gente vai continuando a falar. E lá no versículo 40 do capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa, juntamente com todos, né, esse contexto e esses versículos que Jesus está falando acerca do caminho, acerca dessas instruções que os seus discípulos deveriam praticar na caminhada, esse talvez aqui seja um dos que traga maior consciência, pelo menos deve trazer para a gente, e imagino que na época também deve ter impactado os discípulos, porque essa palavra de Jesus, do versículo 40, quem vos recebe, a mim recebe, e também recebe aquele que me enviou, ele é um texto que eu diria que ele é revolucionário na compreensão. Por quê? Vamos voltar no século I, no momento em que Jesus passou essa palavra, disse essa palavra para os seus discípulos. Vamos entender esse contexto. Você está falando com homens que viviam, primeiro, dentro de um contexto extremamente religioso, à espera de um Messias que ia salvar os judeus de toda aquela opressão em que eles viviam pelo governo romano. Você está falando de um império, de um governo escravagista, de um governo totalitário. A gente não estava falando aqui de um governo democrático, né? A gente está falando de uma outra forma de governo. E não à toa Jesus vai dizer que por onde esses homens andassem, eles andassem de forma muito discreta, para não comprometer a missão de levar o evangelho, de levar essa mensagem. Então, nesse momento histórico, César é Deus. E não é à toa que Jesus vai morrer, né, por sedição a Roma, mas também porque blasfemou dizendo que era o próprio Deus. Então, a religião judaica, que esperava um Messias, quando ela ouve Jesus falar, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, é uma verdadeira blasfêmia. Inclusive, diante de Pôncio Pilatos, ele confirma,
diante de Herodes, ele vai confirmar exatamente a mesma coisa, né? Quando o sacerdote pergunta para ele. Então, imagine o poder que essa palavra trazia de revolução no mundo das espiritualidades desses discípulos. Discípulos que estavam convivendo com dia e noite e eram enforcados e eram pregados na cruz. Todos aqueles que não dissessem que César é Deus. Aqui, dentro desse contexto, César é Deus. César é Deus. E pensa, você então passa a pregar uma mensagem contrária a tudo que a sua religião, até então o judaísmo, e o próprio governo, né, que rege aquele lugar, estão importando. Para eles, o que de fato importa é que César e o Messias são reis para eles em alguma medida. E aí vem os discípulos de Jesus e vão começar então a compreender, eles mesmos a compreender, que são a própria representação de Deus na terra. Olha que blasfêmia a que eles estariam envolvidos se não fosse o próprio Filho de Deus que tivesse falado isso, né? Porque Jesus fala, olha, no momento em que alguém receber a vocês, vai estar recebendo a mim, vai estar recebendo aquele que me enviou, que é Deus. Ou seja, cada um que recebe o outro em nome do amor, em nome de uma verdade, em nome de uma palavra, em nome deste evangelho, está recebendo o próprio Deus. E isso é extremamente revolucionário. Porque quando você começa a olhar para a história toda, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, depois você vai ter os juízes, os reis e profetas, todos os profetas depois que vieram, os grandes, os pequenos, enfim. Todos eles falavam ali de maneira muito representativa. Eis que o profeta do Senhor falou. O próprio Moisés, quando estabelece aquelas leis, estabelecem elas em nome de quem? Em nome de Deus. Né? Leis que eram leis cerimonialistas, leis sanitárias, leis civis, leis penais. Então, enfim, Deus organizava aquele povo para viver coletivamente. Existia em tudo, em toda essa construção histórica, uma inteligência e uma sabedoria que vinha do próprio céu para fazer aquela organização. Existia um ente superior que era muito claro, muito visível a tudo isso. Seja por causa da parte cerimonialista, né, principalmente com o sacerdote, ano a ano, tendo que fazer o perdão dos pecados ali dos judeus, seja por meio das profecias posteriormente, né, depois da Babilônia, que você vê ali o retorno e os profetas o tempo todo, né, trazendo ali uma palavra do Senhor para aquele povo. Então você observa que existe. E aí você vem, né, mais de 3.000 anos, passando por Jesus, mais 2.000 anos, chegando aos dias de hoje, a gente entende, a gente vê então essa mesma palavra e nos questionamos, né? Quem é esse Deus de hoje, ao qual o mundo se rende, ao qual o mundo se conforma, né? E qual é o contexto que eu e você vivenciamos para viver essa palavra? Bom, é o mesmo. Os anos passaram, mas o Deus deste século, o Deus desse tempo presente, o Deus, o Aeon de agora, também é César. Só que qual é o César dos nossos dias? Né? A gente poderia dizer que o César de hoje, alguns vão dizer que é o amor ao dinheiro, outros vão dizer que é o status, outros vão dizer que é o prazer pelo prazer. Essa busca incessante pelo consumismo, pelo prazer, por você parecer uma coisa que você não é. Esse é o Deus do nosso tempo. E é um Deus que é explícito e está em todos os lugares. E aí Jesus vem dizendo, olha, mesmo diante desse Deus, eu e você hoje, neste século, nesta cidade, na nossa geração, nós temos essa oportunidade de viver como discípulos e pregar.
e falar para aqueles que nos são iguais, irmãos. E hoje de uma maneira muito mais fácil. Porque hoje, pelo menos, o processo é democrático. Ninguém vai sair por aí torturando, ninguém vai sair por aí pregando os outros em pregos porque falaram, em cruzes, melhor dizendo, que falaram de Jesus. Obviamente que não. Mas existe, né, uma aderência, existe uma similaridade em mim e em você. Continuando fazendo essa palavra acontecer, mas só que agora ela se torna revolucionária, por quê? Porque a inteligência que nos move habita em nós. Ela não habita na inteligência das leis, né, das leis cerimonialistas, ela não vem por meio de ritos religiosos. Não, a presença de Deus, a inteligência de Deus se manifestando hoje sobre a terra, ela habita em mim, ela habita em você. Ela habita em todos nós. Ela habita em todo próximo de nós. E isso é muito profundo. E isso tem que, quando a nossa ficha cai nessa compreensão, é que a gente vai entender a profundidade desse versículo. Né? Porque eu e você somos essa representação. A nossa missão é diante do Deus presente, do momento presente, a gente se fazer filho. A gente ter, primeiro, essa consciência de que somos enviados com essa autoridade. Nós somos a provisão, nós somos a inteligência, nós somos a sabedoria de Deus se fazendo na terra. Porque tudo que é bom, tudo que é científico, tudo que é verdadeiro e ciência em verdade, né, feita com verdade, tudo que é bom vem de Deus. Então, olha só, na medida em que eu sou discípulo e vou caminhando sobre essa terra, né, eu vou construindo esse mundo à luz de toda essa provisão que ele disse que eu represento. Né? E essa é a compreensão que Jesus nos traz, uma compreensão à luz dessa verdade do Evangelho. Eu não estou falando, obviamente, daquela compreensão de que os pastores são os líderes da igreja, são as células. Não estou falando nesse desvio de compreensão. Não é nesse sentido, tá, que eu estou dizendo. Eu estou dizendo num sentido real e verdadeiro que Jesus está dizendo aqui, que nessa caminhada eu tenho essa representação. E isso é tão profundo que esse é o critério último que ele usa, inclusive, para o juízo final. Não é à toa que esse versículo é extraordinário, que essa compreensão que nos habita é extraordinária. Porque muitos perguntarão o quê? Senhor, quando foi que te vimos doente? Quando foi que te fomos visitar? Quando foi que te demos um copo d'água? O que ele vai dizer? Ou o que ele disse lá em Mateus 23? Ele vai dizer, olha, quando você fez a um desses pequeninos. Porque eles são discípulos, são carregados de amor. Quem carrega amor é discípulo dele. E representa não só a si mesmo, mas representa aquele que o enviou. E por isso que o próprio Jesus vai dizer, né, sois pequenos deuses, é nesse sentido de que a gente pode, enquanto discípulo que carrega, né, essa intensidade, essa verdade, essa cruz, que não tem vergonha de carregar esse evangelho, à medida que a gente carrega, a gente vai se tornando filho desse Deus amoroso, que se faz presente em toda a inteligência e sabedoria da terra. Forte, profundo e muito verdadeiro. Que essa verdade nos constranja, nos incomode e nos leve cada dia mais a nos dedicarmos a essa compreensão, que é vivificadora, né? Que é constrangedora para o bem. Amém? Te aguardo no próximo encontro. Se você gostou, curte, compartilhe, vamos espalhar, né, essa verdade e esse amor para quem você conhece. Te aguardo.